Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o professor Rodrigo irá explicar as atividades de História, são atividades complementares da 11ª semana. E nós iremos falar sobre a imigração. O que é imigração, professor? Nós estamos falando aqui, gente, iremos abordar sobre a imigração dos povos europeus que vieram para o Brasil. Então, ali no início do século XIX, na primeira metade do século XIX, na segunda metade, quando a gente fala no século XIX, estamos falando dos anos de 1800 em diante, né? Até de 1801 até o ano de 1900, por isso o século XIX, um grande número de europeus vieram para o Brasil, europeus vindos da Suíça, posteriormente europeus vindos da Itália, europeus vindos da Alemanha, da Espanha, dentre outros países. Então esse primeiro texto ele vem tratar justamente sobre isso, que vocês irão fazer a leitura com bastante atenção. Aqui vem falando, gente, sobre a intenção de Dom João VI em povoar o Brasil, em trazer suíços para o Brasil, né? Então, ele planejava fundar uma colônia de europeus no Brasil, trazendo pessoas de outras nacionalidades, de outros lugares, e também, infelizmente, havia aquela intenção de clarear os brasileiros, né? Infelizmente, nós temos coisas negativas na nossa história, pontos bem negativos, como a escravidão e como essa questão, né, de querer clarear a população, trazendo europeus para o Brasil. Aí aqui nós vemos o país de origem dos suíços, que é a Suíça, né, um país na Europa, a Suíça que é vizinha da Itália, vemos a Itália aqui abaixo, é vizinha da França, vizinha da Alemanha também, ok? Então vocês irão ler o texto para poder compreender um pouco melhor, irão assistir aos vídeos, temos vídeos muito bons falando sobre o assunto, e aí vocês irão responder as questões 1, 2 e 3. Então, por que Dom João VI resolveu convidar os suíços para virem ao Brasil? Letra A, porque ele queria mostrar as belezas naturais para eles? Letra B, porque ele queria propor uma troca à Suíça pelo Brasil? Letra C, porque ele achava necessário povoar o Brasil? Ou letra D, porque ele queria vender o Brasil para eles? Aí o texto fala sobre isso, os vídeos que o professor postou também, vocês irão marcar a opção correta. Número 2. Os suíços são pessoas naturais de qual país? É um país que existe até hoje, tá, gente? O professor acabou de mostrar lá o mapa para vocês. Letra A, Suécia. Letra B, Suíça. Letra C, Rússia. Ou letra D, Brasil. Aí vocês irão marcar a opção correta. Número 3. Ao chegarem ao Brasil e fundarem colônias, como os imigrantes suíços eram chamados? Quando chegava um suíço ou qualquer outro imigrante aqui para o Brasil e ele começava a fundar ali colônias, pequenas vilas que depois se transformavam em cidades, e aí eles eram conhecidos por qual nome? Que nós falamos, os textos sempre trazem esses nomes, né? Os textos no geral, os textos de história, ao falar sobre imigrantes, sobre pessoas que cuidavam ali de um determinado lote de terra, de fazendas, que cultivavam, eles recebiam um nome. Que nome? Letra A, coronéis. Letra B, comensais. Letra C, capitães. Ou letra D, colonos. Então tem um nome correto que vocês irão marcar. Aí aqui, pessoal, nós temos mais um texto falando sobre a chegada, né, de outros imigrantes, além dos imigrantes que foram citados. Vocês irão ler o texto para poder compreender melhor. E aí vocês verão, né, que vários imigrantes vieram para o Brasil, vieram portugueses, italianos, nós já falamos sobre os suíços, portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses, dentre outros. Vieram muitos imigrantes de várias partes do mundo. Isso faz com que o nosso país seja um país muito rico, muito diverso, com uma cultura assim muito variada. Então o nosso país, o Brasil, ele é considerado um país continente, por ele ter uma grande proporção no sentido de tamanho, é um país muito grande e também um país muito diverso, culturalmente diverso. Por quê? Porque recebeu, além de toda a contribuição, portugueses, indígenas que já habitavam aqui, que ainda habitam, que temos muitos povos indígenas, não
tanto quanto antes, infelizmente, mas nós temos os africanos que foram trazidos da África na condição de escravos, né? Essa condição triste que, graças a Deus, né, gente, acabou, algo desumano, algo que não deve se fazer com ninguém. Hoje nós temos aí um país diverso, porque temos esse caldeirão de culturas, a cultura formada através da herança portuguesa, da herança indígena, da herança africana e também essa herança dos imigrantes, porque nós temos aí uma tradição italiana, uma tradição alemã, tradição japonesa, libanesa, síria, dentre outros lugares do mundo. Então o Brasil é um país hiperdiverso, super diverso. Após a leitura do texto e também assistir aos vídeos, o professor colocou alguns vídeos no Google Sala de Aula e também no WhatsApp, destacando um pouco aqui a questão da formação da cultura capixaba, da população capixaba. No caso, nós estamos falando sobre a imigração, então o professor destaca nos vídeos, ele traz nos vídeos, falando sobre os alemães e sobre os italianos. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma grande colônia italiana. E aí o professor destaca esses dois povos, é importante que vocês assistam. Por quê? Porque a gente entende um pouquinho mais sobre as nossas origens, ok? Como vocês sabem, nós somos frutos da mistura. Então, de repente você tem ali um antepassado que foi italiano, um antepassado que foi alemão ou de outra nacionalidade, vai saber, né? Por isso que nós vamos ver aqui uma atividade posterior que é justamente para vocês levantarem dados históricos das suas famílias. Mas vamos lá primeiramente para número 4. Conforme o texto, quais foram os fatores que fizeram com que os imigrantes europeus viessem para o Brasil? Letra A. Eles queriam passear e desfrutar das belezas naturais? Letra B. Eles foram trazidos à força para trabalharem como escravos? Letra C. Eles estavam indo para a Índia, mas seus navios se perderam e chegaram aqui. Ou letra D. Eles fugiam das dificuldades econômicas e conflitos, no caso guerras, e buscavam trabalhar para garantir melhores condições de vida. Então, para quem leu o texto, para quem prestou atenção, para quem assistiu aos outros vídeos, com certeza vai conseguir responder tranquilamente. E aqui, por último, gente, é muito legal esse tipo de atividade, eu mesmo gosto bastante. Número 5, você sabe qual é a sua ascendência? Ou seja, quando a gente fala ascendência, nós estamos falando aí sobre os seus antepassados, né? De onde vieram seus antepassados, você sabe? É a sua história, é importante que você saiba. Para ficar ainda mais fácil, aí vem aqui, ó, de onde vieram os seus bisavós, avós e pais? Vieram de onde? De qual lugar? Com a ajuda da sua família, vai precisar da família nesse sentido, preencha a tabela abaixo com suas respostas. Então aqui nós temos, ó, você é fruto de um pai e de uma mãe, né? Mesmo que de repente você só tenha a sua mãe, de repente não more com o pai, ou de repente não conheça o pai, a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Infelizmente. Você tem bisavós paternos, né? E tem bisavós maternos. Ter no sentido não que de repente ainda estejam vivos, pode ser que até estejam, né? Mas no sentido de que fazem parte da sua história. E aí esses bisavós paternos deram origem aos seus avós, né? Então você vai escrever aqui os seus bisavós paternos, sua bisavó veio de onde? Qual lugar? O seu bisavô veio de onde? Qual local? E aí depois os seus avós paternos, o seu avô veio de que lugar? Nasceu onde? E a sua avó nasceu onde? Primeiro a avó, depois o avô. Vocês vão colocar o local, de onde que vieram. Se são brasileiros mesmo ou não são, se quiserem colocar cidade, estado, podem colocar. E aí vocês vão colocar a origem do seu pai. Seu pai é de onde? Ah, meu pai é do Brasil, Espírito Santo. Ah, meu pai é do Brasil, Bahia, né? Da Bahia. Ah, meu pai é do Brasil, de Minas Gerais. Então vocês vão colocar ali a origem do seu pai. E aqui nós temos os bisavós maternos, né? Então, o seu bisavô, ele veio de que lugar do mundo, né? A sua bisavó é de que local, né? Brasileiro mesmo, meu bisavô era indígena, pode colocar aqui. Ah, minha bisavó, ela veio da Itália, aí você pode colocar Itália, caso seja, tá? São exemplos, tá, gente? E aí os seus avós maternos, de onde? Aí você vai colocar sua avó, de onde que ela veio, e o seu avô, de onde que ele veio. E aí, por último,
último você vai colocar a sua mãe, de onde que ela veio. Ah, minha mãe é brasileira do Espírito Santo, então Brasil barra Espírito Santo. Ah, minha mãe é da Bahia, então Brasil barra Bahia. Ah, minha mãe é de Pernambuco, então Brasil barra Pernambuco. Apenas alguns exemplos. Então, quando nós falamos paternos, nós nos referimos ao pai, e quando nós falamos maternos, nós nos referimos à mãe, tá bom? Com isso, vocês vão fazer um levantamento histórico da família de vocês para saber a sua origem, a origem de vocês, ok? Espero que gostem dessa atividade, é uma atividade muito bacana. E aqui nós falamos sobre uma parte importante da história do Brasil que nós temos que estudar também. Então, em história nós estudamos um pouco de tudo. Nós vamos falar sobre o processo de vinda dos africanos para o Brasil, sobre o Brasil afro, o Brasil... a porção africana no Brasil, sobre o que é ser afro-brasileiro, o Brasil indígena, sobre esse Brasil miscigenado que nós temos hoje, com todas essas contribuições. Então, nós temos tópicos variados e nós falamos um pouco de tudo, porque nós precisamos estudar a história do nosso país e entender o nosso povo, por que nós somos assim, por que a gente come macarrão, é uma herança italiana, por que nós gostamos tanto de sons, né, de batuque, de batucada, porque é uma herança africana, e isso está no nosso DNA, e isso está na nossa história. Então é importante que vocês estudem história, que deem muita importância às atividades de história, claro que as demais também, mas gente, tem uma matéria que é super importante na escola, todas são, mas é a história. A gente sabe que nem todo mundo valoriza, por isso que o país está do jeito que está, né? Mas nós temos que estudar a história com bastante afinco, com boa vontade e sempre buscando aprender cada vez mais e pesquisando, ok? Um abraço para vocês, qualquer coisa o professor está por aqui.